o dia que uma sexta-feira 13 mudou a história da música e criou um gênero tão grande quanto o próprio rock and roll. Lá em 1968, na cidade industrial de Birmingham, na Inglaterra, 4 rapazes da classe operária formam uma banda. Sendo eles o baterista Bill Ward, o baixista Geezer Butler, o guitarrista Tony Iommi e o vocalista e um dos maiores arautos do rock and roll e heavy metal, o Ozzy Osbourne. E hoje, há exatos 56 anos atrás, em 1970, em uma plena sexta-feira 13, eles estreavam seu primeiro álbum de estúdio. E mal sabiam seus integrantes que eles ali estavam criando o marco zero do heavy metal. O nome da banda, inclusive, ela veio da inspiração de um filme italiano de terror com o mesmo nome. This is Black Sabbath. Depois deles assistirem um filme, tiveram a grande ideia de fazer músicas de terror misturadas com blues e rock and roll. E as letras abordando temas desde fantasia, ocultismo, ficção científica e críticas sociais também. E cara, a primeira faixa, que inclusive tem o mesmo nome do álbum e da banda, ela cumpre bem a promessa de ser uma música de terror. Começando com uma tempestade, com raios, sinos, e de repente o primeiro acorde toca, quase como se fosse um jump scare. A letra, ela narra alguém que está sendo perseguido por Satã. A pessoa, horrorizada com a experiência, ela pede pela sua alma. Oh, no, please, God, help me. Assim, para nós, nada inovador, né? Mas, no começo dos anos 70, para muitas pessoas isso foi um completo começo do apocalipse. Para você entender melhor, ainda era a era hippie, onde a música flertava com acordes harmoniosos e melodias influenciadas principalmente por Beatles, né, e Bob Dylan. E ninguém estava preparado para sentir aquele peso absurdo desse novo tipo de música. A música ela segue densa, um ritmo lento, porém intenso. Uma bateria pesada, diferente daquele convencional. Um vocal que lamenta, grita ajuda por Deus. E dá de cara com o ser das trevas. A guitarra e o baixo tocando um riff marcante e dissonante. Inclusive, essa dissonância era chamada na era medieval de diabolos em música. Era uma progressão de notas proibida nos cantos das igrejas, por ser bem desconcertante e estranho. O riff principal ela teve uma grande inspiração de uma peça de música clássica, chamada Os Planetas, de Gustav Holst, especialmente a música Marte. O baixista estava tentando tocar essa música num ensaio, e logo no outro dia o guitarrista Tony apareceu com o riff. A letra ela também contribui para a sensação de terror da música. Ela vem inspirada em uma experiência sobrenatural que o baixista Geezer Butler presenciou. Em um certo dia, em seu quarto, de boas, dormindo, ele acorda com uma entidade totalmente obscura no pé da sua cama, segundo ele relata. Será que foi por causa que ele meteu o louco de pintar as paredes de preto, colocar crucifixos invertidos e deixar um livro sobre ocultismo em sua cabeceira? Acho que não. Tá bom. E por mais que a banda parecesse que era composta por adoradores de Satã, como se dizia os mais conservadores da época, segundo o próprio Geezer, esses temas obscuros das letras era simplesmente um puro fascínio. Um fascínio pelo oculto e pelo sobrenatural. Mas os 4 integrantes não compactuavam com algum tipo de seita ou algo do tipo, né? Inclusive eles eram católicos, né? Quem diria, né? E vale destacar também que a crítica especializada simplesmente massacrou o álbum.
quando ele foi lançado. E a banda passou um bom tempo tocando só para um punhado de gato pingado. E esse álbum só começou a ganhar uma notoriedade quando uma nova leva de músicos que se influenciaram com o Black Sabbath começaram a formar bandas e criar novas vertentes desse subgênero do rock and roll que o Sabbath criou. Como por exemplo o James Hetfield do Metallica, Tobias Forge do Ghost e Jerry Cantrell do Alice in Chains. Dá só uma olhada no que alguns músicos têm a dizer sobre essa experiência com o primeiro álbum do Black Sabbath. Salve! Estou aqui para falar um pouquinho sobre o primeiro álbum do Black Sabbath e a minha experiência com esse álbum. Olá, tudo bem, galera? Aqui quem fala é o Killis da Blowpipe. Oi, eu sou o Michel da banda Terno de Madeira. Salve, galera, Bruno Mariante aqui na área. Vamos falar um pouco de Black Sabbath hoje. Cara, Black Sabbath fez parte da minha vida, da minha infância. Eu era uma criança, devia ter uns 9 ou 10 anos, a primeira vez que eu ouvi esse disco. Eu lembro que eu tava na 7ª série, acredito. Tava ali na minha loucura em adquirir tudo que eu pudesse do Black Sabbath, ou tivesse a ver com Ozzy. Um amigo apareceu com a fita cassete do Black Sabbath. A capa já é um absurdo, né? Regravar, ainda levei pra casa e consegui fazer uma cópia. Aí era Black Sabbath no Walkman, um toca-cassete portátil. Onde eu ia era Black Sabbath. Um álbum maravilhoso, assim, que influenciou muita gente, influenciou muita banda. Essa banda aí que tem um legado todo especial. Então a experiência que você tem visualmente ali com aquela capa maravilhosa já é uma coisa assustadora, né? 56 anos do álbum Black Sabbath, né, cara? A gente deve muito pra esse álbum. Começou o movimento heavy metal e está fazendo aí aniversário do primeiro álbum, nesse dia 13 agora. Mais um aniversário dessa obra-prima do metal do mundo. Vai ser comemorado agora no dia 13 de fevereiro, né? Uma sexta-feira 13. Não tem dia melhor para se comemorar um aniversário de um álbum tão foda assim, né? E hoje o que mais me impressiona é o fato de 4 caras, na casa dos 20 anos, já conseguiram punhar um trabalho que viria mudar o mundo, mudou a minha forma de encarar a música e mudou a forma de milhões de pessoas. Muita influência aí para fazer som com as outras bandas aí. Faz parte da minha educação musical aí, o Black Sabbath. E também outra coisa que me assusta é a qualidade sonora desse disco. Como eles estavam tocando bem, o disco foi produzido em 13 horas. É coisa de gênio, né? De moleques que eram gênios e mudaram a história da música. O Terno de Madeira tem uma música, né, que homenageia o Black Sabbath, que chama Madrugada Sabá, que fala sobre o delírio de um cara que tá ouvindo uns barulhos na madrugada, e aí a hora que ele se dá conta do que tá tocando, né, que é o Black Sabbath, ele aumenta o volume, abre a cerveja e começa a comemorar, né? Vocês podem ver aqui, certo? Ozzy, Tommy Iommi, Geezer Butler, Bill Ward. E o conteúdo do álbum também é assustador, ainda mais para uma criança, como eu disse, entre 9 e 10 anos. É um disco bastante pesado, ele é bruto, mesmo não sabendo o que estava rolando nas letras ali, dava para perceber que era um trabalho que trazia uma carga emocional bem violenta, né? Bem dura. Suas letras, assim, das suas performances, que a gente conseguisse entender a dor da vida, né? Esses álbuns estiveram todos envolvidos em toda a minha formação como músico, como vocalista, como compositor, ok? Então, mesmo não sendo o meu álbum preferido do Sabbath, eu acho que ele é muito importante porque já mostrou para o mundo o que viria a ser o som pesado a partir dali. Esse álbum mudou a percepção do que era possível fazer com a música pesada. Eu recomendo ouvir bem alto. Todo Headbanger Express deveria ouvir um pouco de Black Sabbath nessa vida, ou pelo menos conhecer o legado excelente que essa banda teve. Geezer Butler arrebentando no contrabaixo, o mestre Tony Iommi fazendo a gente sentir a guitarra assim, só bem pesada mesmo. Esse estilo que todo mundo gosta, milhões e milhões de pessoas amam, que é o heavy metal e o rock pesado. Então é isso, vamos comemorar mais um ano aí desse álbum foda pra caramba. Do Black Sabbath, cara, 55 anos. Pra cima. Valeu? É isso aí. Black Sabbath, sempre. Valeu aí. Mas se engana que o álbum todo ele é obscuro, igual a primeira música. O Sabbath sabia mostrar todo o seu peso da bateria, guitarra, baixo e vocal, mas com uma roupagem bem rock and roll, né? Mas que ainda assim soava bem diferente ao que estava acostumado a ouvir na época.
Ainda no álbum há 2 covers sensacionais, um deles Evil Woman, da banda Crawl, que ainda vale destacar que o riff principal ele era feito por instrumentos de metais, né? Mas na versão do Saba, o guitarrista Tomi Iommi adaptou para guitarra e ficou sensacional. Há também o cover de The Warning, de um projeto musical de um baterista chamado Ainsley Dunbar. E cara, pra mim é um dos melhores solos de guitarra de todos os tempos. Enquanto as músicas desse álbum seguem mostrando seu peso, a capa não podia ficar de fora, né? Nessa atmosfera fúnebre. E quase impossível ver essa capa e não imaginar um cartaz de um filme de terror cult. Hoje em dia, a capa dos álbuns passa um pouco despercebida por causa dos streamings, mas naquela época fazia toda a diferença, inclusive quando não se conhecia bem a banda. Por muito tempo se achou que era o próprio Ozzy a figura principal dessa capa. Eu também achava. Mas o fotógrafo Keith Macmillan revelou que a figura que lembra uma bruxa é uma modelo chamada Louisa Livingstone. O lugar onde foi capturada a foto da capa foi no moinho de vento do século XV, localizado no vilarejo de Maple Durham, em Oxford, na Inglaterra. O fotógrafo Keith ainda conta que manipulou a foto com o Photoshop da época, ou seja, na raça, onde ele fervia e congelava o filme da máquina fotográfica para ter esse resultado meio esmaecido e com tons avermelhados onde seria verde, dando esse aspecto surreal e sobrenatural ao mesmo tempo. E esse álbum foi a amostra de toda a potência, genialidade e peso que o Black Sabbath daria de herança para todas as gerações posteriores. E olha que é um trabalho quase impossível de enumerar todas as milhares de vertentes que se originaram a partir do Sabbath. E assim, na minha opinião, os subgêneros que mais se destacam por manter aquela essência, né, é o Doom Metal e o Stoner Rock. Porém não há uma banda sequer do Heavy Metal e seus subgêneros que não tenha algo do DNA sabatânico. Em cada afinação baixa, em cada riff, em cada baquetada, em cada grito, se ouve os 4 rapazes de Birmingham, que sem nenhuma pretensão, quase como de uma brincadeira, escreveram seus nomes na história da música e na essência do heavy metal. E você? Qual foi a sua primeira reação ao ouvir esse clássico do Black Sabbath? Conta pra gente aí nos comentários. E se você gostou do nosso trabalho, dá seu like aí para nos ajudar, para ter mais vídeos iguais a esse. Um grande abraço e a gente se vê por aí.